Então eu comecei a ler A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. E aí aconteceu que alguma coisa bateu em mim. Eu estava um tempão sem ler filosofia contemporânea, sem ler pessoas que falassem sobre a sociedade que a gente está vivendo hoje. E aí eu decidi ler esse cara, que eu não sei se te ouviu falar, mas está bastante na moda. Aí enquanto eu estava lendo, eu pensei, vou fazer uns vídeos no YouTube sobre isso. Vou falar lá sobre o assunto. Só que sempre que eu venho falar no YouTube, óbvio que dá medo, né? Óbvio que eu fico com medo de ser exposto e quanto tempo eu vou ter que também dedicar, por exemplo, a editar uns vídeos e coisas desse tipo. E aí eu fui olhar as estatísticas do meu YouTube e eu descobri que aqui no canal do Azamba, 16 pessoas veem o vídeo em média quando eu coloco só aqui. Se eu botar lá no Insta, até algumas outras pessoas podem cair aqui. Mas se eu botar só aqui, 16 aparecem. E depois de 1 minuto e meio vendo o vídeo, em torno de 3 a 4 pessoas permanecem olhando. Eu pensei, cara, dá pra fazer. Vou tentar fazer do jeito mais fácil que eu conseguir. De noite, depois que eu botei a minha filha para dormir e esse tipo de coisa, eu vou falar um pouco aqui sobre o que eu tô lendo do Byung-Chul Han. Basicamente vão ser vídeos curtos. Vai ser, falando a verdade, um caderno de anotações que eu faço. São as minhas notas que eu vou trazer aqui e vou falar. Se o tema te interessa, se tu acha que pode ser legal, fica aí que agora vamos falar um pouco de Byung-Chul Han. E aí, como eu já falei, então ele vai investigar a sociedade de agora. É isso que ele vai chamar a nossa sociedade como a sociedade do cansaço. E uma das principais características que ele percebe na nossa sociedade e que tu deve perceber daí é uma hiperatividade. É uma atividade constante que a gente tem. A gente está sempre na ação, a gente está sempre em movimento. É raro os momentos de pausa, são raros os momentos de pausa. E ele, quando vai olhar a sociedade hiperativa, ele vai se dar conta que ela é a sociedade, então, do cansaço. Uma sociedade exaurida de tanta movimentação. Esse cansaço acontece principalmente por excesso de positividade. Acho que uma coisa que eu posso fazer nos vídeos é tentar botar algumas palavras. Se tu estiver vendo o vídeo, eu também acharia legal se tu só botasse uns fones de ouvido e escutasse. Mas se tu estivesse vendo o vídeo, talvez eu possa botar algumas palavras aqui. E excesso de positividade é bastante importante. A sociedade do cansaço acontece principalmente por isso. Mas eu não vou explicar ainda o que é o excesso de positividade, porque a gente pode entender um pouco melhor esse excesso de positividade se a gente entender a falta de alteridade. Agora parece que fica um pouco confuso, mas entender que a falta de alteridade é um dos traços principais da nossa sociedade é fundamental assim para entender esse excesso de positividade. A alteridade é basicamente o reconhecimento do outro. Quando eu tenho um sentimento, quando eu tenho uma percepção de alteridade, eu tenho uma percepção de que existe alguma coisa que é absolutamente diverso de mim, que é absolutamente estranho. Não é difícil de reconhecer isso. A nossa sociedade, de fato, ela tem tentado entender o outro não como aquele completamente outro, não como aquele que é completamente estranho a mim. Mas a nossa sociedade tem migrado de uma alteridade para uma diferença. A gente tem feito força para entender o outro, para entender aquilo que é a alteridade, não como o absolutamente estranho e o absolutamente contrário, mas como algo diferente, como algo que, de alguma maneira, também sou eu, mas que é diferente de mim. Para entender um pouco mais isso, o Byung-Chul Han vai trazer a ideia de paradigma imunológico. Ele vai falar que a nossa sociedade basicamente entende o mundo a partir dessa ideia da imunologia. A imunologia, que é esse estudo do aparelho do corpo humano, né, que se defende do outro, que reconhece um diferente dentro dele, né, os nossos soldadinhos do sangue, como a gente aprendia no colégio, que são aqueles componentes nossos que são capazes de nos defender, nos defendem basicamente do que eles compreendem como outro.
que eles compreendem como o absolutamente estranho. E eles atacam esse estranho. E eles atacam esse estranho a partir de uma lógica da negatividade. Eles vão negar o que é estranho. Eles vão negar o que é o oposto deles. Isso leva a um dos elementos centrais agora, que é o elemento da dialética da negatividade. A imunologia para o Byung-Chul Han está basicamente conectada a essa dialética da negatividade. Eu vou fazer esses vídeos bem curtos. Eu vou falar sobre a dialética da negatividade e a relação com a imunologia num próximo vídeo. Fica aqui. Isso que de alguma maneira é o meu primeiro diário de férias. Eu até diria para tu compartilhar, curtir, mas estatisticamente tem mais 3 pessoas me ouvindo. Então, vamos ver se tu curte ver a próxima vez. Até lá. Abraço.